A paz do Senhor, igreja, tudo bem, meus irmãos? Graças a Deus estamos aqui hoje, para mais uma lição, E chegamos à última lição da nossa revista, Nossa Betel, do livro de Salmos, Essa aqui é a última lição hoje. Hoje nós estamos na lição de número 13. Essa lição aqui, uma lição abençoada para os nossos dias, Orando pela intervenção divina, e os irmãos com certeza vão desfrutar de ótimos conhecimentos, bons conselhos nessa lição. O textual diz assim: O Senhor, que é o homem, Senhor, que é o homem, para que conheças, e o Filho do homem, para que o estimes. Salmo 144, versículo 3. Verdade aplicada. É fundamental que o discípulo de Cristo tenha uma vida em permanente oração, por si próprio, pela família e pela nação. Então, basicamente, nós iremos falar do Salmo, nessa lição, do Salmo 144. E vai chamar a atenção, irmãos, para ter um relacionamento com Deus. Nós vamos ver isso aqui. Nosso primeiro objetivo é refletir sobre nosso relacionamento com Deus. O segundo objetivo vai ser o tópico 2, é mostrar a importância de uma vida de oração. E, por fim, apresentar os efeitos de uma vida de oração. Então, o texto de referência nosso vai estar no Salmo 144. De fazer aqui uma leitura, alternando alguns versículos, tá? Então, Salmos 144. O texto de referência são os versículos 5, 7, 9, 12 e 15. Abaixa, ó Senhor, os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão. Versículo 5. Agora o versículo 7. Estende as tuas mãos desde o alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e das mãos dos filhos estranhos. 9. A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo, com saltério e com instrumento de 10 cordas. Cantarei louvores. 12. Para que nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidas na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina, lavradas como colunas de um palácio. 15. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Uma leitura maravilhosa, Muito bonita mesmo, principalmente quando ele fala desse versículo aqui, do versículo 12 do capítulo 144, Nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidas na sua mocidade, que as nossas filhas sejam como pedra de esquina lavrada, como coluna de um palácio, Bonito, Um versículo profundo. Então, nossa introdução traz o seguinte: no presente Salmos aprenderemos sobre a oração acompanhada da confiança e louvores e os benefícios que ela traz para o nosso relacionamento com Deus, para a nossa família e para a sociedade na qual vivemos. O tópico 1, ele vem falando, trazendo uma reflexão sobre o nosso relacionamento com Deus, principalmente no que diz respeito à oração. Então, uma visão panorâmica, desses salmos é que não se tem aqui o autor, do salmo, mas provavelmente alguém que veio posterior a Davi, porque ele faz algumas referências, como se fosse ali no Salmos 18, algumas partes bem parecidas, Então, provavelmente alguém que tenha sido posterior a Davi, Ele fala aqui, o salmo pode ter sido composto por alguém posterior a Davi. Aí ele diz assim: seja como for,
O importante é sua plena confiança no Senhor. Ó, seja como for, é possível identificar neste saltério muitas experiências de Davi, né? Que está lá nos versos 7, verso 8, verso 10 e o verso 11. Ele diz assim, a plena confiança que Davi tinha no Senhor, né? Sua vida de constante conhecimento e gratidão a Deus. Então trata-se de um excelente guia para a nossa vida, né, irmão? Nossa vida devocional, louvor, clamor, gratidão, intercessão a Deus. O 1.2, ele já vem falando sobre um salmo que exalta a Deus, tá? Nós vamos ver aqui que, como é recorrente nos salmos, o cântico inicia exaltando a Deus, quando ele fala bendito, né? Versículo 1, ele fala assim: bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Esses salmos também são escritos, né, irmãos? Nós sabemos que o povo de Israel sempre foi um povo que guerreava, né? Então é um salmo também, vamos dizer assim, basicamente até com pequenas frases que traz muito de conhecimento militar, né? De guerra, de adestramento para a guerra, disciplina, essas coisas. Mas nós trazemos isso também para a nossa vida, né? Nossos dias atuais. Quando ele diz assim, ó, exaltando a Deus através desse salmo, ele diz bendito, né? Bendito significa o seguinte: ajoelhar-se e bendizer a Deus, tá? Ou louvar em adoração. Significativo o uso da expressão minha rocha também, né? Quando ele fala minha rocha, transmite a ideia de uma experiência com Deus, experiência pessoal, um relacionamento com Deus. Rocha é uma figura bastante utilizada, né, irmão? Para expressar uma segurança, para expressar firmeza, proteção, refúgio, né? Tudo isso nós encontramos em quem? Em Deus, né? Outros textos também falam dessa rocha, dessa firmeza, né? Deuteronômio 32, versículo 31, 2 Samuel 22, Salmos 18 também, que nós já falamos. Adoração e relacionamento, né? Nós temos que notar essa repetição dessas expressões no verso 2. Minha e meu, são preciosas lições para os discípulos de Cristo nesses dias. Quando ele fala assim, ó, minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio, meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio, a quem me submete o meu povo. Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem para que o estime. Aqui já deixa uma entrada para o tópico 1.3, quando ele fala assim, ó, não apenas cantar e clamar na hora do perigo, mas ter relacionamento também. Eu vejo muitas pessoas que buscam a Deus somente na hora da dificuldade, né? Mas nós não podemos ser assim, apenas assim. Deus, ele é socorro bem presente, isso é fato, né? Ele ajuda sim ao necessitado. Mas tem até algumas passagens, irmãos, no Novo Testamento, quando Jesus curou algumas pessoas, né? Por exemplo, aqueles leprosos, depois só um voltou. Então muitas vezes as pessoas recebem a graça, recebem o favor de Deus para alguma causa e depois não voltam para agradecer, né? Não permanecem, né? Usam, barganham com Deus ali e depois esquecem de Deus. Então ele deixa aqui também não apenas cantar e clamar, tá? Na hora do perigo, mas nós temos um relacionamento com Deus. Como que se adquire esse relacionamento com Deus? Através da oração. É o que nós estávamos fazendo aqui agora na igreja, né? Nós estávamos no período de oração e aquele momento que para muita gente, às vezes você se ajoelha ali para orar, para interceder a Deus e parece que o tempo não passa, né? Você não tem palavras e tudo, mas aí quando você continua, você persevera em oração, você vê que as coisas mudam, né?
Daqui a pouco você se ajoelha, quando vê, o tempo da oração já acabou. Parece que você orou tão pouco, né? Ficou 1 hora orando e queria orar mais e queria passar mais tempo orando, né? Então é assim que acontece. Nós precisamos estar sempre em oração e ter um relacionamento com Deus. Relacionamento se adquire com convivência, com conversa. Então é falar com Deus. Aí quando eu falei que ele deixava uma entrada aqui para o tópico 1.3, quando ele fala da inferioridade do homem, né? O que é o homem, né? O que é o filho do homem, para que o Senhor estime, o conheça, para que o Senhor dê valor a nós, né? Aí ele fala assim, ó, o salmista procura fazer um paralelo entre superioridade de Deus e inferioridade do homem, tá? Conforme destacado no tópico anterior, Deus é comparado a uma rocha, tá? Representando firmeza, ausência de variação, um ser inabalável. Agora, quando ele se refere ao homem, olha o que ele faz. Quando ele se refere ao homem, o salmista declara: o homem é semelhante à vaidade, os seus dias são como sombra que passa, né? No livro de Tiago também, no versículo 4, no capítulo 4, versículo 14, ele fala que a vida do homem, né, é como um vapor também, né, que passa e logo some. Então, o homem é semelhante à vaidade, os seus dias são como uma sombra que passa. No Salmo 144, versículo 4, que a gente acabou de ler, o salmista representa alguns contrastes ali então entre Deus e o homem. Deus é rocha, o homem é vaidade, tá? É ilusório, é instável, pouco duradouro. Essa é a ideia de ser humano, em relação a Deus. Então, independente da posição social que um homem esteja, ele continua sendo um ser humano, tá? E o ser humano, a passagem dele por essa terra, ela é curta, tá? E Deus, diferentemente do homem, ele é eterno, tá? E o que nós temos que chama a atenção de Deus, né? O que nós podemos fazer para chamar a atenção de um Deus tão misericordioso, tão grande, tão bom, né? Justamente o salmista, em alguns outros textos também, nos ensina isso, irmãos, que um coração quebrantado, contrito, né, Deus não o desprezará. Então nós precisamos estar em oração, falando com Deus, tá? Porque nós realmente somos totalmente, se colocarmos em comparação à divindade que é o nosso Deus, nós não somos nada. Nós somos tão pequenos que não dá nem para comparar, tá? Então Deus ele é tão misericordioso, isso já é de Deus, da natureza divina, a bondade dele, que ele nos conhece. Ele conhece o nosso interior. A Bíblia diz que ele sabe até a quantidade de fio de cabelo tem na nossa cabeça, né? Então é um Deus tão misericordioso que nos conhece em detalhes, tá? Aí ele diz assim: por um lado nós somos transitórios, por outro a superioridade de Deus e a estabilidade de Deus nos completam. Então, vamos dizer assim, para a gente ter algum sentido nessa terra, fazer algum sentido aqui, nós precisamos de Deus, tá? É Deus que nos completa, é Deus que nos torna um ser, né, que tem alguma utilidade nessa terra, né? Sem Deus nós não somos nada, nada podemos fazer. Então, com Deus nós somos mais que vencedores, tá? Então, guarde isso no seu coração, guarde essa palavra, tá? Que nós precisamos estar em oração, nós precisamos ter relacionamento com Deus. Deus é que nos completa como seres humanos, tá? Até que nós venhamos chegar aí a um patamar, né, que possamos agradar a Deus de uma forma por completa, né? De agradar a Deus com as nossas atitudes, com as nossas palavras, que nós possamos agradar a Deus com o nosso caráter, com a nossa maneira de viver. Que Deus possa abençoar. E agora nós vamos para o tópico 2, tá bom? Não deixe de acompanhar o tópico 2 aqui. Confiança, oração
e a graça de Deus.